Olá, eu me chamo Laiana, tenho 1 ano e 3 meses de cirurgia bariátrica e há alguns meses eu venho contando um pouco sobre o meu processo nas minhas redes sociais. Eu tento ajudar um pouquinho quem está passando pelo processo, quem vai começar, quem tem dúvidas, quem já está lá, mas ainda tem coisas que precisa entender. Não que eu entenda tudo também, tá, gente? Mas a gente vai aprendendo juntos e construindo aí um apoio mútuo para quem precisa de mais informações. Vem comigo? Gente, hoje eu vou contar um pouquinho da minha história até chegar ao processo da bariátrica e como foi o meu processo. Vou tentar resumir bastante para esse vídeo não ficar muito grande. Bom, eu tive uma infância onde eu era magra, primeira infância, porque eu era muito ativa, eu brincava com as minhas amigas na rua, andava de bicicleta, era o dia inteiro brincando. Isso me ajudou muito a ser muito ativa. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu comecei a ficar muito dentro de casa, vendo televisão, assistindo desenho, comendo. E a família do meu pai, ela é toda obesa, então eu já tinha uma tendência, só que como eu era ativa, isso não acontecia. A partir dos 7, 8 anos de idade, eu comecei a ganhar peso, e aí foi só ladeira abaixo, assim. Eu lembro muito bem, assim, de eu criança, eu não sei exatamente a idade que eu tinha, mas da minha mãe me levando na farmácia pra eu me pesar e ela super preocupada com o meu peso, querendo que eu fizesse dieta. Só que criança, né, gente? Sabe como é que é? É difícil demais fazer dieta em criança. E eu não emagrecia, eu sempre fui muito doida por doces e isso também me prejudicou muito. E ainda é um ponto que eu tenho que tomar muito cuidado até hoje. E aí eu fui só engordando. Quando eu tava na 8ª série na escola, eu descobri que eu conseguia agarrar. Eu virei goleira de futsal no time da escola e comecei a treinar, agarrar nos campeonatos e tudo mais. E eu consegui perder ali um pouco de peso, mas pros padrões, né, da escola, eu ainda era chamada de gorda. Hoje eu consigo ver, olhando para aquelas fotos, que eu não era gorda assim, gente. Eu me achava uma baleia, assim, que era o termo que usavam pra mim, né? Eu achava que eu ia explodir a qualquer momento. E hoje, olhando as fotos dessa época, eu vejo que não era nada disso. Mas como a gente acredita nos outros, né, gente? Depois dessa fase passou, eu saí da escola e fui só engordando. Engordando, engordando, engordando. Eu conseguia fazer uma dieta às vezes, perdia 5 quilos, parava a dieta, engordava 10. E eu sempre tive uma questão com o meu peso, eu nunca gostei de ser gorda, eu sempre ficava muito chateada por ter o peso que eu tinha. Meu irmão era magro e eu ficava, poxa, por que meu irmão pode ser magro, por que meu irmão consegue? E eu puxei a parte da família que vai ser gorda, que vai ter esse corpo horroroso. Eu sei que não é assim, gente, mas era como eu me sentia, tá? Por favor, eu não tô falando que quem é gordo é horroroso. Era como eu me sentia sobre mim mesma. Por que eu tenho que ser assim? E isso sempre me deixou muito pra baixo. Mas eu não flertava com a bariátrica, pelo contrário. Eu achava que quem fazia bariátrica era doido, que não devia fazer isso. Eu tinha essa mentalidade. E aí os anos foram passando, eu cheguei a fazer Muay Thai. Na época do Muay Thai eu saí de 106 quilos pra 92. Eu perdi bastante peso, então aí foram 14 quilos. Mas a minha vida mudou completamente nessa época. E eu voltei a engordar, então eu fui só engordando, 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 veio pandemia, engordando, 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 e eu cheguei aí então aos meus 119 quilos, quase 120 quilos. Eu tava muito triste, eu já cheguei a uma depressão, e não só por isso, tinha muitos outros motivos. Mas na época da minha depressão eu lembro que isso era uma questão muito tratada, porque realmente me machucava. Eu vim morar com o meu noivo, na época a gente era só namorado, veio morar junto. E um dia eu trabalhava de casa, um dia eu comecei a pesquisar sobre bariátrica. E aí eu comecei a chorar desesperadamente, porque foi quando caiu uma ficha assim, muito grande em mim de que eu podia e deveria fazer a cirurgia bariátrica, porque ela podia me salvar, assim, eu digo até emocionalmente, não só em questão de saúde, mas ela poderia me salvar o amor que eu não tinha mais por mim. Então, eu lembro que eu tava conversando com uma amiga muito grande, a Marlene, que era do meu trabalho, e ela foi a primeira pessoa com quem eu conversei, assim, porque
na hora ela tava falando comigo e eu falei, Marlene, eu preciso disso. E ela me deu muito apoio e ela falou, vai, cara, vai. Eu chorava de soluçar, assim. Quando meu noivo chegou, meu noivo, não que ele fosse contra a cirurgia, mas ele tinha muito receio, né? Ele não conhecia a cirurgia. Então eu cheguei pra ele e falei, amor, a gente precisa conversar. Ele pensou que eu ia terminar com ele. Eu falei, não é isso. Eu tô muito triste com o meu peso. Eu pesquisei muito sobre o assunto e eu decidi que eu vou fazer cirurgia bariátrica e eu já tenho uma consulta agendada para a próxima segunda-feira. Acho que isso era uma quinta, alguma coisa assim. E aí ele ficou assustado, ele ficou preocupado porque ele tinha muito medo da cirurgia. E aí a minha tarefa era mostrar pra ele que não era isso, né? Assim, a gente estava em 2022, a cirurgia era um processo muito mais tranquilo do que quando se começou a cirurgia aqui no Brasil, né? Muito menos tensa. Antigamente realmente era muito complicado, que hoje era mais tranquila, né? Então eu pesquisei um médico no meu plano de saúde, cirurgião bariátrico, né? E fui nele, agendei a consulta com ele. Foi tudo muito rápido, assim. Eu mandei mensagem, ele já me respondeu e falou, olha, posso agendar pra você na próxima segunda, tal hora, vem aqui no meu consultório. E eu fui, assim. Eu tinha muitos medos, gente, mas eu tinha mais medo de continuar vivendo do jeito que eu tava vivendo, assim, que não me machucava demais. E eu fui. Não tinha a menor ideia do que ia acontecer dali em diante. Aí eu cheguei nele e falei, ó, eu ainda não sabia quanto que eu tava pesando, né? Eu falei, olha, a última vez que eu me pesei deve ter muitos anos e eu tinha 112 quilos e eu tenho 1,76 m. E aí ele fez o cálculo, a balança dele tava quebrada no dia, ele fez o cálculo e falou, olha, se for realmente isso, você consegue, você tem IMC pra fazer, vou te passar uns exames, te indicar para uns profissionais, você precisa pegar laudo desses profissionais, que então a endocrinologista, a psicóloga e a nutricionista. A nutricionista eu não fui pelo plano, eu peguei uma indicação dele, que é uma nutricionista maravilhosa, que eu amo demais, assim, eu recomendo ela para quem quiser, quem for daqui de Vitória ou região do Espírito Santo, eu super recomendo ela, pode me perguntar que eu passo. E aí eu fui agendando os profissionais, eu fui fazendo os exames, eu já tinha uma endoscopia recente, ele olhou, ele viu que eu tinha refluxo, daí ele já indicou que para mim seria melhor bypass, porque eu tinha refluxo. E eu fui fazendo as consultas com os profissionais. A endocrinologista, ela falou assim que eu até tinha... era uma gorda saudável, foi o termo que ela usou. Embora eu tivesse algumas taxas altas, não era nenhuma taxa que, sei lá, eu corresse um risco eminente. Mas ela me indicaria porque já tinha 25 anos que eu era obesa. E eu já tinha tentado muitas coisas e não tinha tido sucesso, e a tendência era só piorar a minha saúde. E aí ela me deu o laudo já na primeira consulta. Daí eu fui na nutricionista, ela falou que iria me passar uma dieta, e se eu conseguisse seguir aquela dieta, significaria que eu conseguiria enfrentar o que viria depois da cirurgia bariátrica. Porque, gente, não é assim, vou fazer uma cirurgia e pronto, meu estômago tá pequeno, eu não consigo comer mais muita coisa e vou viver normal. Não é. É um processo muito difícil mesmo. E ela falou assim que ela faz isso porque ela precisa entender que a pessoa consegue seguir uma vida mais saudável. Porque senão não vale a pena, você vai engordar tudo de novo depois. Então ela precisava ter essa certeza para poder ela dar um laudo para alguém. E aí eu peguei, eram 30 dias que eu tinha de teste, né? Pra fazer uma dieta, pra ela ver se eu tinha capacidade de seguir. E daí eu parti pra psicóloga. A psicóloga foi uma consulta e eu lembro que eu sentei e conversei muito com ela. E ela também era bariátrica, já tinha 12 anos de cirurgia na época. E ela, no final da consulta, falou, Laiana, você não precisa de mais nenhuma consulta, eu vou te dar o laudo agora, porque eu sinto que você é muito consciente de todo o processo, de tudo que você vai viver. Claro que mais pra frente pode haver dificuldades e você pode voltar a me procurar. Mas eu acho que você tá pronta psicologicamente falando. Porque, gente, eu pesquisei
muito, assim, para entender tudo o que poderia acontecer, o que não poderia acontecer. Eu vi relatos bons, eu vi relatos ruins. Eu não fiquei focando só em quem falava coisas boas, porque eu também queria ter consciência das coisas ruins que poderiam acontecer. Porque ela me deu o laudo, eu lembro que eu saí chorando, assim, eu chorei, eu fiquei muito emocionada, porque era mais um laudo e aí só faltava o da nutricionista. 30 dias depois eu voltei na nutricionista. Ela falou a mesma coisa, que eu era uma pessoa muito consciente, que tava claro assim pra ela que eu poderia fazer. Então ela me deu o laudo também. Com os laudos em mãos, exames em mãos, voltei no médico e ele falou: é isso, você pode fazer a cirurgia. Isso demorou um pouco aí, tá, gente? Porque a primeira vez eu fui no cirurgião, depois eu peguei a doença lá da pandemia, e aí eu tive que esperar um pouco para poder fazer um retorno nele, e enfim, no total aí, entre a primeira consulta com ele e a última em que ele falou, vamos fazer o encaminhamento para cirurgia, foram 3 meses. Ele também me pediu para ir num cardiologista para fazer o risco cirúrgico e no anestesista, porque ele tem que fazer um laudo, né, para poder ver se você pode ser anestesiado, que é uma anestesia geral, e se tem algum risco, se na hora os médicos precisam observar alguma coisa. Aí o meu médico fez o pedido na Unimed, e eu lembro que foram 10 dias corridos, assim, pra Unimed finalmente dar uma resposta. Eu entrava todos os dias no aplicativo. E aí, quando eu menos esperava, porque era num sábado, eu acordei e tinha um SMS no meu celular falando que a cirurgia tinha sido aprovada, assim, foi emocionante demais. Eu acordei meu noivo, na época namorado, batendo nele assim, eu falei, amor, olha isso, olha isso. Fiquei muito feliz. Imediatamente mandei mensagem pro meu médico, mas eles estão me respondendo na segunda, né? Porque final de semana ele não trabalha. E aí a gente agendou a cirurgia para daí a 1 mês, porque era quando ele tinha agenda. Então foram 4 meses do início do processo ao dia da cirurgia. Eu fiz uma dieta pré-cirúrgica de 10 dias, tomando líquidos. Nem todos são assim, tá, gente? Depende muito da sua equipe. E aí chegou o meu tão sonhado dia da cirurgia bariátrica. E depois em outros vídeos eu vou contar todo o processo do pós-cirúrgico. Mas hoje eu sou uma pessoa assim, muito realizada. A cirurgia me trouxe um amor próprio que eu não conhecia, eu não sabia que existia esse amor próprio. Eu sou completamente apaixonada por mim mesma hoje, assim. Eu me olho no espelho e eu me amo. Eu não imaginei que eu pudesse um dia me amar dessa forma, e isso me emociona, isso me deixa muito feliz, porque não eu acho que só quem já sofreu muito com obesidade, principalmente com julgamento alheio, entende o que é ter a capacidade depois de se olhar no espelho e se amar, entende? Não que você tenha que emagrecer pra sentir esse amor, gente, mas comigo foi assim. Pra mim, eu precisava. Então é isso, gente. Assim, hoje eu vim contar esse relato da minha vida, do porquê eu decidi fazer a cirurgia, como foi o meu processo. Espero que alguém se identifique, que você possa ajudar alguém compartilhando também, tá bom? E eu vou voltar aqui pra fazer outros vídeos pra gente conversar um pouquinho mais. Lembrando que eu me chamo Laiana. Tenho 1 ano e 3 meses de cirurgia bariátrica. Um beijo, borboletinhas e lagartinhas que estão aí no processo para fazer a cirurgia. Um beijo, até mais!